Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Alessandra Moraes, sou professora de Química e hoje nós vamos estar falando sobre fake news. Nessa época de pandemia, as pessoas estão querendo saber mais informações e junto com as informações também vêm notícias falsas, as fakes. Hoje, especialmente, nós vamos falar de uma fake que se iniciou logo quando foi declarado pandemia, a fake do pH. Então essa notícia que eu trouxe aqui, ela foi encaminhada, ela rodou aí pelo WhatsApp, rodou no Facebook, Instagram e várias redes sociais. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Nessa fonte aqui, nessa notícia, ele fala que o Covid-19 é imune a organismos com pH maior que 5,5. Cita uma fonte, que é o Centro de Virologia em Moscou, na Rússia, e fala que nós precisamos, então, consumir alimentos alcalinos que vão nos ajudar a aumentar o nível do nosso pH e, com isso, combater o vírus. Cita alguns alimentos como alcalinos, como limão, abacate, alho, manga, tangerina, abacaxi e laranja. E pede para não guardar essas informações e está passando para as outras pessoas. E aí a pessoa leu isso daqui e achou que é importante e começou a passar. E isso aí vira uma bola de neve e muitas pessoas ingerindo essas substâncias achando que estão ficando imunes. Então isso aqui é fake, porque não tem nenhuma pesquisa que diz que o Covid-19 ele é imune em pH acima de 5,5, isso daí não tem nenhuma pesquisa falando. Esse centro de virologia também é um local falso, não existe. Outro detalhe que chama atenção, que a sigla pH está escrita de forma errônea, é P minúsculo, H maiúsculo, e os valores absurdos que estão de pH. Falando, né, que limão, que abacate, manga, abacaxi são substâncias alcalinas. Então, essa notícia aqui, ela é fake. E nós vamos estar falando um pouquinho do pH, para vocês compreenderem o que é o pH, para vocês terem, né, saberem e compreenderem por que essa notícia é falsa. O que é então o pH? O pH, ele é a sigla para potencial hidrogênio iônico. Então, isso que significa pH, que são o potencial hidrogênio iônico é o íon H+. Ele indica o quanto uma substância é ácida ou é básica, ou também chamada de alcalina. E é medido sempre em uma solução, porque eu preciso ter a substância dissolvida para que nessa solução eu tenha esses íons H+, e aí eles possam ser medidos, que é a quantidade desses íons de hidrogênio é que a gente vai medir para ter o pH. E a escala de pH, ela vai de 0 a 14. Então, só da gente observar essa escala, a gente já observa que o abacate está errado, lá estava 15,6. E aí nós temos pH entre 0 e 6, a substância ou o alimento ele é ácido. pH 7, neutro. pH entre 8 e 14, eu tenho um alimento ou uma substância básica, também, né, conhecida como alcalina. E como que nós sabemos ou medimos esse valor de pH? Existem no mercado várias formas da gente estar medindo esse valor de pH ou sabendo se uma substância é ácida ou básica, dá até para fazer em casa. A gente tem as fitas de pH, são fitas coloridas que você coloca na solução e aí as cores vão ficar mais fortes e você vai fazer uma comparação com as cores padrão. Também temos fitas de tornassol. Essas fitas de tornassol, elas podem ser vermelhas ou azuis. A fita vermelha, quando eu colocar a fita de tornassol em uma solução que é ácida, ela vai ficar vermelha. Em uma solução que é básica, ela vai ficar azul.
Temos os aparelhos, que são os pH-ômetros, então aí eu tenho uma medida com confiança, né, e precisa do valor do pH. Então, só para dar um exemplo, quando a gente faz um exame de urina, todo exame de urina mede o pH da urina. E aí aquele valor, então, é medido no pH-ômetro, que te dá o valor exato. Quem tem água tratada em casa, as estações de tratamento de água também, elas são obrigadas a estar fazendo a medida do pH da água. Então, muitos talões de água vêm lá com o valor do pH da água, utilizando o pH-ômetro. E nós temos os indicadores. O que são esses indicadores? Os indicadores são substâncias que se comportam de forma diferente em uma solução ácida, uma solução neutra ou uma solução básica. Que comportamento diferente é esse? É a mudança de cor. Então, nós observamos a mudança de cor quando está em solução ácida, básica ou neutra. Vamos falar um pouquinho dos indicadores? Então, dentro dos indicadores, nós temos os indicadores que são naturais e os indicadores que são sintéticos. Dentro dos indicadores naturais, o mais comum, o de mais fácil acesso e mais fácil para a gente estar utilizando, podemos fazer em casa, sem perigo nenhum, é utilizar o repolho roxo. Então, a gente pega algumas folhinhas do repolho, amassa ou bate no liquidificador com uma quantidade de água, coa, e aí aquele suco ele vai servir como solução indicadora. Quando ele estiver na presença de um ácido, ele vai ficar vermelho ou rosa, dependendo se for mais ácido ou menos ácido. Quando ele for colocado em uma solução que é básica, ele vai variar das cores de azul, verde a amarelo, dependendo da força daquela substância, ou seja, quanto mais básica, então se for um básico leve, azul, se tiver for um básico médio, moderado, verde, ou se for muito básico, lá próximo do 14 vai estar amarelo. A gente tem os indicadores sintéticos. Dentro dos sintéticos, o mais conhecido é a fenolftaleína, também temos o azul de bromotimol. A fenolftaleína ela é bastante conhecida. Ela, na presença de uma substância ácida, ela fica incolor, ela permanece incolor, é uma substância incolor. Porém, quando a gente coloca uma substância básica, ela fica rosa ou púrpura. Mas, voltando ao suco de repolho, além de ser natural, o suco de repolho também pode nos dar um pH próximo, né? Aproximado. Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos o suco de repolho, é aquilo que eu falei, ó. Quando a gente tem o pH ácido, então eu vou ter aqui, ó, no vermelho, rosa, 6, aqui já está chegando próximo do neutro, que é a cor do suco, que é roxinho. Um pH 8, que já é alcalino, básico, então azul, aí ó, depois o verde, verde amarelado e o amarelo, que é quando está no pH 14, uma solução muito básica. Bom, então, naquela notícia, eu trouxe aqui a escala, né, naquela notícia fake lá que a gente vê, traz os alimentos todos com pH acima de 7. Então, todos com pH alcalino. Então, esse daqui é o pH indicado, né, pela mensagem fake. E aqui, realmente, o pH real dessa substância. Então, observamos que nenhuma delas, ó, tem pH acima de 7. Ou seja, todas essas substâncias não são alcalinas. Elas são substâncias ácidas. Então, não tem nada de alcalino. Aqui nós temos um outro exemplo, mostrando que agora o pH, por exemplo, do estômago. Então, nosso estômago ele tem um pH de 1,5, é muito ácido. Esse pH muito ácido, ele ajuda na digestão dos alimentos. Temos o limão, ó, pH 2, o abacate, que lá na notícia estava 15,6, na verdade o valor do pH do abacate é 6,59, então tá assim, já entre 6 e 7, né? Então próximo do neutro, então é um pH neutro, a gente pode dizer. O pH do sangue,
do nosso sangue, ele está por volta de 7,4. Nós temos, né, o coronavírus. Não se sabe qual é o pH do coronavírus. Então, temos aqui, ó, abaixo de 7, substância ácida, acima aqui do 7, substância alcalina. O 7 é neutra. Bom, galera, era isso que eu queria estar falando para vocês. Vamos prestar bastante atenção em relação a essas fake news para a gente não ficar passando informação errada e atrapalhar ou piorar a saúde de uma pessoa.